Então, sobre. Eu tô lendo aqui também. Sobre aquele fato lá que houve, que até a advogada Amanda tá participando do caso, do Coentro, né? Acho que o senhor se Sim, recorda. senhor, lembra? Então, o que eu pensei para evitar aquilo é. Vai abordar um cidadão, né? E aborda ele está portando, eu vou dar um exemplo, maconha. Eu sei que, como pode dizer, os oficiais, eles não deveriam se Ela remeter tá a que é isso, chato, hein, mano? mas entre os dois oficiais que abordarem o cidadão, um deles, não posso falar Assim mesmo, isso obrigatório aqui é porque é bom. complicado, mas se possível, o que estiver usando a Eu GoPro falei, não foi? ia abordar o mesmo, tá? Porque a partir dali já parou o meliante, começa, liga a sua câmera e vai abordar o mesmo. Se encontrar algo, já vai constar ali, né? Porque a câmera já está filmando. E sobre ele não deveria fazer isso, mas se possível, se quiser, lógico, para ter mais uma prova, por exemplo, achou com maconha, ele usar uma, sabe, para comprovar que para não ter mais esse papinho de coentro, de o que for, porque para mim foi ridículo, infelizmente, Sim, senhor. né? Então, mas seria mais uma prova, porque abordou o mesmo. A câmera gravou e viu que no mochila dele tem maconha. Aí, para ter mais uma prova, senhor, usar uma delas, infelizmente, que eu sei que nenhum aqui usa esse tipo de droga legal, etc. Sim, senhor. Mas para ter mais uma prova, né? Ó, dá pra gente Pela. fazer dentro do RP, entendeu? Simular que tá cheirando a droga, entendeu? E confirmar Isso. que nem tá acontecendo por causa do É, dinheiro sujo. O senhor tá ciente aí na cidade? não, não, disso Aí eu a não gente fiquei pega sabendo. o cidadão fala assim, como que dinheiro sujo? Como assim meu dinheiro tá sujo? Daí eu já dentro do Uhum. RP eu falo assim, ó, seguinte, essas notas aí que conta como roubado, que foi roubado de um banco ou de uma Sim. loja, daí os números dela foram passados pra gente como vindo de formas ilícitas. Daí eu vou estar Sim. prendendo o senhor por estar portando isso daí, e daí o Uhum. senhor cai como cúmplice aí ao crime. Perfeito. Então, se quiser, igual eu disse, né? É opcional. Sim, Se senhor. quiser usar uma maconha, porque me falaram que dá uma sensação estranha, né? A Isso. sua visão fica diferente. Então essa seria mais uma prova. Será o mesmo que a bebida alcoólica? Isso, é o mesmo efeito. Me disseram que é o mesmo efeito. Eu A, eu a uso bebida bastante. eu tô bastante alcoólico aí. Eu uso bastante whisky. Eu tô passando por uma fase aí que eu vou falar pro senhor, mas enfim. Entendo. É complicado. Mas assim, então usando um dá aquela sensação. Seria mais uma prova. Após isso, confirmando que a droga, recolhe todos as drogas que está com o mesmo, recolhe tudo, Sim, né? Que senhor. estiver com ele. Porque como é o mesmo nome, Ele pode usar tudo também de uma vez, mas mesmo assim já tá gravado, daí vai estar provando que tava ali, né? mas né, tipo, pra não precisar, entre aspas, usar o vídeo, né? Entendo. Como chama, não é recolher, tem, tem uma palavra específica. Confiscar? Confiscar, isso, exatamente. Confisca tudo que está com o mesmo por segurança, porque vai com o mesmo usa, né? Enfim, para eliminar a prova. Entendo. Traz ele Mesmo aqui com para arma de DP fogo também ou não? e pega tudo dele, senhor. Pega tudo, Entendo. tá? Se porventura ele foi inocentado, no final do caso devolve tudo para ele, Daí tem um entendeu? problema, ô, senhor ministro. Quando a gente Hum. confisca da forma certa, vai pro limbo, entendeu? Ah, eu não sabia Por isso que a gente só disso. recolhe aqui na DP, entendeu? Ah, não sabia. Eu achei que ia pra bolsa do Não. policial. Então Só um tem uns problema aí. casos que a polícia de elite vem aqui, daí como eles Certo. fazem o serviço de investigação, eles vêm, recolhem as armas dos miliantes pra estar dentro se enquadrando dentro da Certo. situação. Putz, aí quebrou um pouco a minha ideia. Que eu achei que quando você confiscava, ficava com o agente que fez a abordagem, Não, entendeu? senhor, some tudo. Ah, mas fica nisso então. Se possível, o agente que for abordar o mesmo, use a câmera, sabe? Tranquilo. Use a GoPro, tá? Aí, enfim, fez a abordagem, o cara vai começar aquele choro todo, como nós sabemos. E é, eu acho que é interessante falar também que, assim, ó, o senhor está sendo gravado pela minha GoPro, está sendo gravado vídeo e áudio. Então, tudo que o senhor falar pode causar, pode ser usado contra o senhor, né? Porque está sendo Hum. gravado em minha câmera aqui. E porque assim, na lei, ninguém pode
pode ah, construir provas contra si mesmo, né? Obrigatoriamente. Você é obrigado a fazer Entendo. isso. Ninguém pode ser obrigado a fazer isso. Mas se ele falar, ele que está falando por conta própria, né? Então é bom avisar. Olha, a minha câmera está fazendo vídeo e áudio aqui, então tudo que o senhor falar pode ser usado contra o senhor, tá? É interessante usar isso na abordagem também porque, tipo, aumenta a qualidade do RP também, né? Assim, Entendo. convenhamos, né? Isso. Mas não é todos os policiais que têm essa capacidade, entendeu? Eu entendo, eu entendo. Mas, pô, se um usar e depois vai influenciando dois, três, Isso, é que quatro, nem a cinco, gente. vai A grande ver. maioria aqui dos oficiais aqui, tirando o efetivo aí que tá entrando Uhum, agora, tá usando, entendeu? sim. Olha, não é, não vou falar mal aqui, mas eu sinto a diferença, a qualidade de um patamar pro outro, sabe? Eu não gosto, lógico, não vou ficar falando no meio de todos pra Ah, não eu sei, entendo. desanimar ou algo do tipo, O senhor mas tá com o rádio no eu, 3 aí, né? isso, verde. Isso, três. É, então é isso, eu sinto a diferença quando eu vou conversar, É porque assim. eles têm pouca experiência ainda na Sim, cooperação, mas sim, logo logo eles vão isso. entrar no eixo, entendeu? É, por isso que eu tenho paciência, eu tento instruir sempre, né? Eu entendo. Isso. Ah, o que mais, então? É, tá. E eu tenho anotações aqui, mas eu não estou encontrando. Eu estou falando para o senhor o que eu estou lembrando aqui. Entendo. E a questão lá do Sobre. lockpick lá, das regras lá do Código Penal? Ah, então, eu já fiz a alteração do Código Penal, né? Eu estou esperando ter uma reunião com a senhora prefeita, Yasmin, para Tranquilo. estar repassando para ele o Código Penal todo modificado, né? Que eu tive que. Tinha muitos erros ortográficos lá, eu arrumei e Que bom, hein? fiz a edição de algumas leis que eu achei um pouco abusivas, mas também acrescentei algo que era muito importante, sabe? Teve coisas como desacato ou algo do tipo, Isso. alguns crimes que não estavam incluídos, como latrocínio, não estava incluído lá, e é muito importante que está acontecendo algumas vezes Isso, aqui. acontece. Sobre o lockpick, é aquilo. Se um meliante estiver com uma, tá ok. É a ferramenta de trabalho dele, entre aspas, né? É o que estão Isso. dizendo. Se acima de duas, é 20 mil a cada um. Então, tipo, tá com duas, 20 mil. Tá com três, 40. E assim sucessivamente. Tá? Se porventura tiver dois meliantes dentro do carro e se cada um estiver com uma, é considerado como duas. Então, multa de 20 mil. Tá? Entendo. Se eu não me engano aqui, eu acho que vai ter uma peninha lá de 15 meses, só para pensar na vida. Se é Entendo. isso mesmo que quer. Né? Foi também adicionado. É, como chama? Não é artefato, não sei por que eu gravei artefato. Das armas Componentes. componentes de armas e colete também foi adicionado no Código Penal, tá? Que mais? Deixa eu ver. Lockpick, componentes. Eu acho que no mais foi isso, senhor. É. Ah, uma coisa que eu quero lembrar que é do. Já está no Código Penal, que eu vou ler, vou pegar até a frase certa, só um minuto. Tranquilo. Ah, sumiu aqui nos meus arquivos que eu tinha lembrado. Que eu tenho um bloco de notas só com ideias e pensamentos, sabe? Pra Entendo. Se agregar nós organizar, né? aqui. É. Mas eu vou meio que dar uma resumida. Um oficial, um agente público em si, todos, eu vou englobar aqui, Isso. ele não pode passar o poder que está sobre ele no momento para outro agente. Então, o que houve aqui, ele tem uma ligação com o caso do Coentro. Por quê? A advogada chegou e falou assim: desalgema ele que eu quero ver o que ele tem. Não pode, senhor. Isso não pode, Entendo. tá? Creio eu que o recruta não sabia disso, Não, não mas não sabia. pode. Se falar, ó, desalgema ele que eu quero. Não, não pode, tá? E assim, uma coisa que eu ouvi que não é certo, mas eu entendo novamente por ser recruta.
o advogado chega e fala assim, o que aconteceu lá? E eu já vi que alguns oficiais estão falando sem estar presente no local. Às vezes, o oficial que estava no local contou pro agente, ó, aconteceu isso, isso e isso. Tá, mas será que ele contou exatamente o que houve? Ou será que o oficial que escutou gravou tudo o que ele disse? Eu entendo. Sabe? Então eu queria que, como se fosse uma prova concreta, sabe? Ele estava no local. Que nem eu posso estar fazendo o seguinte, quando que nem vir um recruta, ele vai estar, ele que estava na ação, mas aí ele me acompanha junto, aí eu e ele junto com o advogado, entendeu? Porque Isso, já que ele exatamente. não tem experiência, eu posso estar me comunicando melhor com o advogado, entendeu? Exatamente. Concreta não, desculpa, é substantiva. Tá? Substancial. Tranquilo. Substancial, né? Que é a presença de uma autoridade. Então, qualquer dúvida que for da ação tem que ser com o oficial que estava lá. Tá? Não pode ser certo. um que ouviu o que houve na ação. Entendo. Isso vai evitar muita mimimi, muita conversinha, sabe? É porque tem os policiais que estão com pouca experiência ainda, eles são muito influenciáveis aí pelo que o povo vai falando, entendeu? Sim, Eles vão na onda, sim. que nem eu já, eu já tenho um conhecimento do Código Penal aí, entendeu? É difícil, que nem eu, a maioria das penas que eu diminuí é para valorizar o serviço do advogado, entendeu? Sim, eu entendo. Porque no meu ponto de vista, não teria como minimizar mais o que está acontecendo, entendeu? Que a pena que o advogado ele rala um pouquinho também para conseguir algo, né? O argumento do advogado que se o advogado for bem capacitado, isso, daí eu valorizo. Mas se o advogado chegar aqui não saber nem o que tá fazendo, aí eu diminuo só por consideração o tempo. Eu faria o mesmo também. Uma coisa que um advogado veio conversar comigo, eu acho que é o advogado Tony, ou então o João Lucas, que ele falou e pediu provas pro oficial, né, que estava atendendo o caso. E o oficial só falou pra ele assim, não, a prova sou eu sou uma autoridade, eu tô dando minha palavra. Então assim, eu entendo, infelizmente o advogado não me esclareceu muito bem o que houve, porque eu estava na correria para resolver um outro caso e não consegui. Até falei que queria fazer uma reunião com ele para ele me explicar, para depois eu vir falar com o senhor. Certo, esse oficial aí não foi orientado, porque o comandante orienta a gente, sempre que a gente tá numa abordagem, sempre tirando foto e pegando passaporte do cidadão, entendeu? Exato. Aí ele não me falou o que era, se era tráfico de drogas, se era assalto, ele não me disse. Mas eu falei, depois não é um caso básico, eu não vou... Tem outras coisas mais, tem outras prioridades, né? Mas enfim, é isso, a reunião é essa. Entendo. Se o senhor quiser a respeito do aumento do Código Penal aí, da pena, porque o pessoal tá trabalhando na cadeia agora, né? Estão? Estão, o pessoal trabalha e diminui a pena lá, entendeu? Tá. Mas isso foi adicionado agora ou já tinha? Acho que já tem um certo tempo de trabalho aí. Entregava uma caixa, diminuiu 2 meses. Isso. Isso não é muito... Uma das coisas que eu mexi no Código Penal... Não tem ainda. Não, ainda não. Não tem, né? Esse talvez vai ser adicionado 200, mas ainda não. Tá, se for passar para 200 eu vou ter que digitar novamente. É porque a maioria dos... Pode falar, ministro. Então, mas o que eu fiz no Código Penal, eu diminui algumas coisas, porque eu pensei muito no RP, sabe? Porque a gente tá com muita carência de RP. E o que aconteceu? Teve, por exemplo, vou exemplificar aqui, até se o senhor quiser desligar o vídeo vai ficar muito extenso. Eu acho que o importante mesmo da reunião, acho que foi passado. Tranquilo, tá? eu vou estar desligando aqui. Ok.